Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro. E hoje estamos com esta brincadeira aqui, ó, Range Rover Sport linha 2023 Plug-in Hybrid. Exatamente, é um Range Rover que vai na tomada. E agora vocês vão conferir tudo sobre este carro: ficha técnica, preços, versões e como anda este belo SUV, que na minha opinião é um dos Land Rovers mais bonitos à venda no Brasil. Então bora lá, pessoal, bora conferir o que vem nesta versão aqui, First Edition do Range Rover Sport. É uma nova geração do carro, acho muito bonito por sinal, um carro mais quadrado, ao mesmo tempo meio arredondado, que nasceu no Velar, essa escola aqui na frente dos Range Rovers. Mas quero mostrar o que vem em cada detalhe dessa versão aqui, que é uma topo de linha First Edition Plug-in Hybrid no Brasil. Então nós temos esses faróis em LED, com luz de seta na parte superior e luz de posição na parte inferior. Eu vou acender o conjunto para vocês visualizarem. Faz uma cara bem simples, mas ao mesmo tempo te encarando. Eu acho muito legal essa frente do carro, com a nomenclatura Range Rover ali, né, Land Rover, e a nomenclatura Range Rover na parte superior. Ele conta aqui com sensor acionamento dianteiro, câmera 360 graus com assistente de frenagem. Esses detalhes bronze remetem ao kit First Edition. E na parte inferior nós temos aí o detalhezinho das luzes de neblina na parte dianteira do carro. Então, uma composição muito interessante do Range Rover Sport. Eu acho esse carro muito bonito, ele é muito imponente, ele é muito grandão, menos quadrado, mas ainda vocês vão ver linhas quadradas nesses carros, tá? Ainda tem uma linha um pouco quadrada, mas ao mesmo tempo arredondada, como nasceu aí no Velar. E aí desde então a Land Rover vem seguindo essa escola de modelos um pouco arredondados na parte dianteira. Aqui na lateral nós temos essas enormes rodas de 23 polegadas, com pneus 285 de perfil 40 e aro 23, rodas cinza com diamantado, suspensão pneumática. Ele está na sua função acesso, por isso que ele está bem baixinho, mas esse carro fica bem alto no modo off-road, que eu já vou mostrar para vocês. Pinças ali escurecidas em parceria com a Brembo, e aqui detalhe do Park Assist. E o kit First Edition conta com esse detalhe bronze aqui e esse outro detalhe bronze aqui, porque como ele é muito chapado de lata, você não tem muita coisa aqui para dar vinco, para dar impressão de altura, largura no carro. Só esse detalhezinho aqui, ó, que acompanha na parte superior, no ombro do carro. A Land Rover colocou este aplique aí para diminuir essa impressão de tamanho de lata no carro. Assim como na parte superior também nós temos essa extrator de ar, também com detalhe bronze aqui, para dar um ar mais diferente para o carro. O retrovisor e a coluna são pintadas em preto, com repetidor de seta e câmera 360 graus. Vou até mostrar para vocês aí. E maçanetas aerodinâmicas. Vocês viram que ela sai quando a gente destranca, e quando a gente tranca ela recolhe apertando esse botãozinho aqui. O carro é todo feito em alumínio para ajudar na redução de peso do carro. Isso é um ponto muito positivo, mas mesmo assim a gente está falando de um SUV de quase 3 toneladas. Tanto é que ficando de perfil vocês conseguem entender muito bem isso. Olha como ele é comprido, mas mesmo assim é um SUV de 5 lugares. O Range Rover ficou aí com a missão de ser um SUV de 7 lugares para a marca, mas olha que carro bonito, como ele não tem muito vinco, ele parece mais lisão, um estilo caixa. Eu acho ele muito imponente, muito legal esse carro mesmo. Para mim é um dos Land Rovers mais bonitos à venda atualmente. O Range Rover Sport, na minha opinião, sempre foi, mas essa geração ficou muito bonita. Eu demorei no começo para acostumar com o visual do carro, principalmente aqui atrás. Eu achei ele muito liso, sem muitas coisas, mas ao vivo o carro parece um pouco mais harmônico. Principalmente quando a gente olha assim, ó, a gente consegue entender alguns vincos do carro. Mas mesmo assim ele é bem chapadão na traseira, bem reto, parece até uma parede aqui posicionada, né? Então, ó, tanto é que eu vou acender as lanternas para vocês notarem. Setas dinâmicas com assinatura aí bem discreta mais uma vez também. As luzes de ré ficam na parte inferior, escapamento aparente justamente por conta da sua versão Sport, e nomenclatura Range Rover cinza, assim como Sport, e a bandeira do Reino Unido ali posicionada. Outra coisa é que você não tem o limpador aparente, então ele fica bem discreto, muito bonito esse detalhe. Duas antenas na parte superior, sendo aquela ali uma câmera do retrovisor traseiro que eu já vou mostrar. Sensor estacionamento traseiro, a câmera de ré e a abertura elétrica do porta-malas, que tem pontos aí que eu quero elogiar e muito nesse carro. Por aqui nós rebatemos os bancos de forma elétrica, ajuste da suspensão para baixar, para facilitar o acesso. E, como eu falei para vocês, é um carro de 5 lugares, então você tem um bom espaço aqui para viajar com todo mundo, bem tranquilo. Nós temos uma tomadinha aqui posicionada 12 volts mesmo. Essa divisória que eu achei muito legal, então você consegue dividir as coisas. Apertando aqui você afrouxa para poder fechar. Então, ó, apertando e apertando a gente diminui aqui. E aqui vem o ponto principal. Eu vou soltar aqui, ó, para vocês notarem o que tem aqui embaixo, que é a coisa mais rara em um Land Rover hoje.
quinta roda, pessoal, olha isso. Quinta roda é uma das coisas mais raras, ainda mais se tratando de um carro Aro 23. Olha aí, ó, é a mesma medida. Aro 23 é a coisa mais rara do mundo de se ver. E eu acho que faz sentido, porque o que acontece, pessoal? A gente tá falando de um carro com uma roda enorme. Um carro que você colocar um step temporário aqui não vai fazer o menor sentido. Então a Land Rover se propôs aí a colocar uma quinta roda, porque você nunca sabe onde você vai estar. Por mais que é um Range Rover voltado para uso urbano, como esse daqui, às vezes você vai pegar uma estrada de cascalho, alguma coisa, vai furar um pneu, e uma roda pequena aqui não vai conseguir fazer o carro andar direito. Então eles colocaram a quinta roda, que eu achei muito interessante, e foi uma bela sacada da Land Rover fazer isso. Então estão de parabéns por colocar aí a quinta roda no carro, e isso eu gostei bastante mesmo. Olha ele em 3/4, como ele realmente é lisão, como não tem vinco, é um carro muito reto, que com o tempo você não vai enjoar dele, na verdade, ele fica meio atemporal, então é um ponto interessante do carro. Mas é um carro que ao mesmo tempo ele é muito sóbrio, às vezes parece até sem graça, né, se você olhar com mais calma para ele. Aqui dentro a configuração tá muito bonita, branco com preto e o detalhe bronze, vocês vão ver. Ficou muito bonito esse interior aqui, tanto é, pessoal, que merece o like, né? Merece vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar as notificações e já me dizem, por esse preço aqui, que custa 700 mil reais essa brincadeira, vocês iriam no Range Rover Sport, vocês iriam aí de, quem sabe, de repente, um X5, um GLE? O que vocês iriam no lugar deste Range Rover Sport aqui? Quero saber de vocês, deixem nos comentários, porque é um carro muito interessante para vocês conferirem aqui no Falando de Carro, aqui no YouTube. A gente mostra todos os detalhes sobre este SUVzinho, que, desculpa, eu falei 700 mil, né? 1 milhão de reais custa essa brincadeira aqui. 1 milhão de reais. Então vou mostrar para vocês todos os detalhes. Acabamento aqui em couro mais claro, com sistema de som Meridian. E notem que a tela do alto-falante segue aqui, né? Eu achei muito bonito isso. Banco elétrico com ajuste aqui, ó, de encosto do passageiro traseiro, então você consegue ajustar um encosto aqui. Eu achei muito legal esse detalhezinho. Vidros elétricos, trava das portas, e a maçaneta é bem escondida aqui, bem discreta. Até parece que compõe o visual do carro, de fato, mas você até esquece onde ela tá. Acabamento todo em couro na parte inferior. Esse carro foi muito bem configurado. Aqui nós temos os bancos, como eu falei pra vocês, com o mesmo tipo de acabamento, couro mesmo, tá? Então todos os detalhezinhos aqui, ó, você consegue ajustar igual avião. Olha isso, que legal, né? Você consegue ajustar isso aqui. Cinto, acabamento aqui, ó, em material macio também, ó, de couro, muito bem. Com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. Aqui nós temos uma central multimídia. Depois eu quero acender e mostrar para vocês, mas ela tem algumas coisas, como entradas HDMI, que ficam posicionadas ali embaixo também. Você consegue acessar algumas coisas, então você tem algumas entradas nela. Ajuste aqui, ó, bonitinho também. Então você pode colocar aqui um videogame, alguma coisa. E tem fones de ouvido independente. Então lá no porta-luvas eu vou mostrar, tem fones independentes para essa tela e para aquela ali, para você poder fazer uma viagem bem mais legal. Detalhes aqui do ar-condicionado, que são de 4 zonas, e uma tomada padrão inglês que ninguém vai usar, né, no fim das contas, a não ser que você compre um adaptador. O teto tem a forração mais escurecida, com as alças aqui bem bonitas, saídas de ar também, então é um carro muito legal. E uma rápida passagem pelo console, para vocês notarem como que é o visual do Range Rover Sport, que é um dos carros mais bonitos que já passaram aqui pelo Falando de Carro. Acho que esse carro é muito legal. E olha só uma coisa legal que ele tem, ó. Soft close, tá vendo? Que legal, né? Retrovisor com sensor de ponto cego e aqui anti-ofuscante também, quero destacar esse ponto. E o acabamento aqui segue em material macio, com essa tela, o detalhe meio bronze escurecido. Tudo aqui com 3 memórias para o motorista e passageiro. Notem que não tem ajuste de memória nos bancos, ficam todas posicionadas aqui. Nós temos aí os bancos, mais uma vez, revestidos em couro, esse couro claro, que ó, suja, né? É lindo, mas suja, que é uma beleza, assim como o painel ali também é bastante bonito. A abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível e ali as pedaleiras mais cromadinhas, e notem a soleira escrito Range Rover, também bastante bonito. Sentando aqui, vocês estão vendo que não tem autonomia elétrica, mas ele funciona muito bem aí no modo Hybrid, que eu já vou mostrar. Volante revestido em couro com os comandos touch, que eu acho legal, mas não acho legal, né, ao mesmo tempo. A chave do carro, então aí para vocês conferirem. E agora eu vou fechar a porta para contar para vocês aí como que é o carro. Aqui é muito legal, ó. Você tem esse apoio de braço, com esses outros apoios de braço aqui também. Um cooler, então aí você consegue usar ele como uma geladeirinha também. E aqui um espaço, ó, vira um porta-copos. E se você puxar, vira mais um baúzinho com tomadas USB. Então você pode colocar seu telefone aqui e deixar ele carregando mais escondidinho mesmo, com mais segurança.
Dando a partida por botão, nós ativamos o carro. Então, como ele é híbrido, notem que ele não vai ligar o motor a combustão por enquanto, mas ele está ativo, ó. Tá vendo? Então aí, zero autonomia elétrica com mais 280 km de forma a combustão, com mais ou menos 3/4. Média de 9,3 km por litro, e isso já usando o ciclo híbrido simples do carro, que eu acho muito legal. A buzina com acabamento em couro eu acho muito bonito, assim como o console em material macio, o sistema de som Meridian de extrema qualidade. Notem que tem Twitter até aqui em cima, ó. Olha que legal. Acabamento aqui nessa região revestida em couro. Nós temos o acabamento do porta-luvas aqui também. Olha só, que legal, né? Todos os detalhezinhos do carro ali também. E saídas de ar aqui, todas cromadinhas, fazendo um visual muito legal do carro também, com acabamento em couro. Aqui em couro, carregador sem fio. E aqui alguns comandos. Para cá a gente liga banco ventilado. E por aqui a gente liga o banco aquecido, tá vendo? Então aí as funções. Puxando para trás, você tem a temperatura, aliás, a velocidade do vento, tá vendo? Então você seleciona aí da maneira que você acha melhor. E aqui você aperta para sincronizar as temperaturas. Manopla do câmbio automático de 8 velocidades que eu já vou mostrar. E os modos de condução e detalhes de volume. Então aqui nós temos o modo automático. Dessa forma o carro se vira. Aqui nós temos assistente de descida, função EV e subida de montanha. E dessa forma nós temos o Terrain Response 2.0. Então modo Sport, modo Eco, modo Neve e Gelo, modo Lama e Buracos, Areia, aqui nós temos Pedra, passagem de níveis, né? E aqui mais algumas outras coisas. Eu vou até deixar ele já no seu modo mais alto, para vocês notarem aí como que é o visual do carro, ó. Então eu vou deixar aqui na transposição, que ele vai erguer o carro e vai mostrar para vocês aí como que fica a altura dele. E a gente pode vir aqui, ó, e ainda subir mais um pouco, ó, a altura livre. A gente pode pôr aqui, ó, no modo off-road, ó. A gente vai segurando ele aqui, ele vai subir a suspensão, ele fica muito alto. Vocês não têm noção da altura que fica esse carro, ele fica com a frente enorme, dá até uma impressão estranha. E olha o head-up display ali, ó, ele mostra algumas coisas também, ó, com relação à inclinação, tá vendo, do carro? E tá subindo, ó, perceberam? Ele tá ficando bem alto, a gente tem que segurar aqui. Agora sim, ele tá no modo mais alto, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou a altura. E aqui nós temos mais algumas coisas também, ó, com os diferenciais, os blocantes, fica tudo posicionado ali, as funções dele. E aqui a central multimídia padrão dos modelos Jaguar Land Rover, então a gente tem várias informações aqui do carro. Agora o motor tá carregando um pouco das baterias, modo EV, modo Save, tá vendo? Ele vai carregando aqui, ó, as baterias, tá vendo? Reservar carga e uma série de coisas, tá vendo? Então aí você tem várias informações com ele, além do GPS nativo. Ele tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio também. Algumas outras configurações aqui do carro com relação a Auto Hold, Start Stop, controle de tração e estabilidade. E aqui várias outras informações também do carro que são disponíveis, inclusive com iluminação ambiente. São várias luzes de iluminação ambiente aqui que eu acho muito legal. Então você tem uma série de cores e aqui você pode selecionar também, ó, essa cartela incrível de cores. Eu gostei dessa laranja pôr do sol, acho que combinou um pouco com o carro, acabei deixando. Aqui teto solar, nós temos a abertura dele, olha só o tamanho que fica o teto solar desse carro. Ele vai para trás da coluna B. Então é imenso o porta-malas, o teto solar desse carro, muito bacana realmente. E o painel de instrumentos você consegue trocar aqui um pouco do layout, por exemplo, ó. Você pode jogar um mapa por completo, tá vendo? Pode jogar um mapa por completo aqui, ou pode deixar um mostrador simples, como vocês estão vendo, ou, opa, vamos voltar aqui, ou a gente pode deixar o focado, que também mostra algumas informações diferentes, tá vendo? Mas aí sem contar giro, né? Só o velocímetro ali e outras informações do carro. Só para vocês terem uma ideia aí como que fica. E você pode substituir aqui, ó. Tá vendo? Então aí você pode substituir, deixar um mapa. Você pode deixar do que você acha melhor aqui as informações deste Range Rover Sport. Eu particularmente prefiro assim, acho que fica mais clássico. O volante tem ajuste de altura e profundidade. Ele tem assistente de faixa, não tem semi-autônomo, tá? Mas tem ACC. Sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisor crepuscular, com a câmera que eu falei para vocês, que fica posicionada exatamente aqui, dessa forma. Por aqui nós temos uma tomadinha USB tipo C,
fica posicionada aqui, mas só a daqui de dentro funciona com Apple CarPlay e Android Auto, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí, apesar daquela ali ser muito melhor, porque você coloca o telefone aqui e não fica perdendo esse porta-copos, mas só aquela ali funciona. Acho que não usaram a cabeça na hora que foram desenvolver o carro nesse sentido. E vamos mostrar na motorização. E vocês já vão ver a altura que tá esse carro, que ele tá alto pra caramba, pessoal. Olha isso, olha a altura que ficou o Range Rover Sport agora. Olha só isso, ficou alto demais. Então você tem aí mais ou menos 80 centímetros de imersão. É coisa pra caramba pra você passar aí num alagamento ou qualquer coisa do tipo. E por aqui nós temos uma motorização híbrida, motorização Indinho 6 cilindros V6 3.0 com mais outro motor elétrico. São 510 cavalos de potência, com um pouco mais de 70 kg de torque máximo, câmbio automático de 8 velocidades, autonomia elétrica de até 80 km e 0 a 100 em 5.5 segundos. Exatamente, faz jus aí ao seu nome Sport. É um carro que acelera muito bem pelo porte que tem, não é mesmo? Achei muito legal a proposta do carro, ele acelera muito mesmo, mas a suspensão é bem mole, a gente vai contar isso na nossa dinâmica de condução com o carro. Mas é um carro que acelera muito bem, mas não é o foco de esportividade, apesar do seu nome Sport. Isso vai ficar para a versão SVR do carro provavelmente, ou a SV, que são as versões mais esportivas do Range Rover Sport. Mas de modo geral, é um carro muito legal no dia a dia, mas tem alguns probleminhas que eu vou contar para vocês aí ao longo do nosso vídeo. Então, pessoal, peço mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, porque sem isso o YouTube não entrega o nosso conteúdo. Então eu peço encarecidamente para vocês deixarem o like aqui, não custa nada, só apertar o likezinho aí, isso ajuda e muito no nosso engajamento. Se inscreva aqui no canal e agora vamos conferir como que anda em números e como se comporta na cidade o Range Rover Sport. 4, 3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com o Range Rover Sport do 2023-24 e vai rápido, hein? 5.5 segundos de 0 a 100, pessoal. Acelera muito esse SUV. Vamos então aos números aqui com a Range Rover Sport. Frenagem de 60 a 0 com este enorme SUV. Vamos ver como ele vai se comportar. 3, 2, 1. Frenagem em 2 segundos aqui com 14 metros de frenagem. Até que foi bem, foi ok aí na sua frenagem pelo porte do carro. Curioso é como a suspensão balança muito ele por conta aí do conjunto pneumático. Mas tá aí o número, agora vamos fazer um 100 a 0 e vamos ver se é abaixo dos 40 metros. Então agora a nossa frenagem de 100 a 0 aqui com este enorme SUV. 3, 2, 1... E arrastou, hein? Arrastou pra caramba, 43 metros de frenagem. Demorou bastante pra parar aqui o Range Rover Sport. Deu pra ver que a resposta de frenagem foi realmente lenta. Mas tá aí pra vocês como que é a frenagem do carro. Vamos fazer agora a nossa retomada de 60 até 120 pra gente ver aí como que ele vai se comportar. Então agora a nossa retomada aqui de 60 a 120... 3, 2, 1. E a resposta é rápida aqui, um pouquinho, né, com o elétrico, depois com o motor a combustão, 3.2 e 3.3. Olha isso! Caramba! Acelera demais esse conjunto híbrido aqui do Range Rover Sport, impressionante! Um número muito próximo do que a gente tem dos Volvos também, do XC60, do XC90, com os motores novos também. Então uma resposta muito interessante aqui. Carro muito bem disposto em aceleração. E agora eu vou contar pra vocês aí o que eu achei dele. E pessoal, na condução aqui com o Range Rover Sport, esta aqui é que é a nova geração do carro, continua sendo um bom produto para você dirigir no dia a dia. É grande, é enorme, é um fato, mas ele tem um eixo direcional traseiro ativo que facilita bastante você fazer manobras e curvas mais rápidas com ele. É um ponto muito legal. A suspensão pneumática também é outro ponto que ajuda bastante esse SUV ser confortável com rodas de 23 polegadas, é coisa pra caramba. Particularmente acho bonito, mas para um uso mais confortável eu teria rodas de 22 polegadas, no máximo, sabe? Aí ficaria um carro mais confortável para você dirigir. No mais, a direção tem um peso muito bacana, muito gostoso, não é aquela direção pesada, mas ela é leve o suficiente para um carro desse tamanho, sabe? Alto, sobretudo, que é um dos pontos-chave
desse carro é a sua posição de dirigir. Todo Land Rover tem uma posição meio cadeira de sentar, alto, imponente, parece que você está sentando acima da porta, sabe? Uma série de coisas, e aqui você tem realmente essa impressão. Tô até passando nessas ruas mais esburacadas, para vocês realmente perceberem o quanto é confortável andar com um carro desse tamanho, com essas rodas, com um perfil baixíssimo, mas ainda de forma extremamente confortável, olha isso. Então andando devagar, logicamente, você tem um carro confortável, mas é um carro que a gente percebe bastante barulho de carroceria, sabe? A Land Rover ela ainda não arrumou essas coisinhas, que a gente percebe que um BMW, por exemplo, é mais bem construído. Mercedes nem tanto também, já foi o tempo. Mas um Audi e um BMW, você percebe um carro mais sólido quando você passa nesses tipos de rua. Sem barulho de carroceria interna, sem barulho de tampão de porta-malas, sabe? Essas coisas. Mas no que se propõe a tecnologia e sofisticação, o carro é incrível. Acabamento em couro, uma central multimídia curva e uma série de coisas aqui faz com que você realmente tenha um carro extremamente luxuoso para você andar no dia a dia com ele, né? Então é realmente muito legal todo esse equipamento e tudo que o Range Rover Sport possui. Isso é muito bom mesmo. Como a gente está falando de um carro híbrido, o foco aqui é você pensar em economia de combustível, mesmo que R$1 milhão, às vezes a gente não pense tanto nesta economia de combustível, mas de um modo geral você tem um consumo urbano de 10 km por litro, que eu achei extremamente pouco quando as baterias acabam, e uma outra média urbana de mais ou menos 7 a 8 km por litro, que também achei pouco. Lógico, a gente está falando de um carro enorme, um carro que poderia fazer 3, 4, 5 km por litro. Mas quando a gente pensa em híbrido, a gente pensa em um consumo muito melhor. 10 na cidade, de repente uns 14 na estrada, sabe? Coisas do tipo. Mas não é o que acontece. Porém, quando você tem as baterias aqui trabalhando a seu favor, de modo elétrico, você consegue percorrer aí mais ou menos 60 km garantidos num ciclo 100% elétrico. Isso eu digo 60 considerando isso, subida, descida, uma ultrapassagem na cidade, uma saída mais rápida de farol, essas coisas fazem com que você consuma um pouco mais das baterias e não cumpra exatamente estes 90 km 100% elétrico que a marca declara. Mas você consegue andar 60 de forma tranquila e segura, sobretudo. Então você consegue aí ter um ciclo urbano normal com ele, fazer todas as suas tarefas diárias, e se você tem um wallbox, um carregador na sua casa, você consegue pôr ele para carregar. A questão é que, ao contrário de alguns modelos plug-in hybrid, que a gente tem uma bateria média de 17 kW, aqui a gente tem uma bateria de 30 kW. É coisa pra caramba para um carro híbrido com uma autonomia relativamente baixa também. Hoje os GWM, por exemplo, oferecem uma bateria mais ou menos dos seus 30 a 50 kW, que dá 150 km de autonomia, né? O que é muita coisa para um carro plug-in hybrid. Ao contrário daqui, que você tem uma autonomia parecida com de um XC40, que tem, aliás, de um XC60, mas que tem baterias de 18 kW, né? Então a gente percebe que aqui você tem quase o dobro para percorrer a mesma coisa. Então é um carro pesado, por mais que seja feito em alumínio e tudo mais, ainda é um carro que precisa de alguns ajustes perante a uma Volvo, por exemplo. Com relação à sua estabilidade, o carro mesmo no modo mais esportivo ainda é mole. Então, de fato, o Range Rover Sport, por mais que tenha esse nome Sport, ele não é o carro mais indicado para você fazer uma volta rápida, andar em trechos sinuosos mais rápido, essas coisas. O Range Rover Sport ainda é um bom SUV para você fazer isso daqui, ó. Desfilar no dia a dia com ele, ter um carro extremamente confortável, luxuoso e seguro. É seguro sim, o carro atende todas as suas normas de segurança, mas ainda segue sendo como um Land Rover, como focado para um uso mais off-road, um pouco mais fora de estrada, mas com mais luxo, com mais requinte. E aqui é onde a gente percebe isso. O Range Rover Sport é exatamente esse carro, que ele tem todos os seus apetrechos para usar um off-road, mas no fim das contas ele é dedicado para você andar na cidade, no dia a dia com ele, apenas desfilando por aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente mostrou aí um pouquinho sobre informações dinâmicas e como anda o Range Rover Sport no dia a dia também. E se inscreva aqui no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.